Daniel, bom dia. Vamos ficar aqui na frente. Esse é um momento muito sério, não é grave, é sério. Porque hoje é o nosso terceiro culto de celebração do 58º aniversário da igreja. Você passou bem a semana? Que bom, graças a Deus. Daniel, eu gostaria que você convidasse para vir à frente os seus avós. Você pode chamá-los aqui, por favor? Eles já estão aí? Sim. Então chama o vovô e a vovó para vir à frente. Isso, esse, por favor, é o astro da boa educação. Muito bem. E para ladear o vovô e a vovó, eu queria que você convidasse os seus pais para vir à frente. Vem à frente. Este momento é um momento de festa para toda esta família, porque ambos os casais aqui presentes celebram aniversário de casamento em data muito próxima. E ainda esse mês foi aniversário da Adriana, não é isso, minha querida? Então é uma data muito celebrativa, onde Juleir e Inê completam 63 anos de casados. Depois vocês me explicam. Dia 19 de amanhã. É amanhã. A senhora amanhã faz 63 anos de casada. E são bodas de sândalo ou bodas de lilás. Olha que chique. O que mais me surpreende é aos 63 anos de casados, Juleir, você ainda tem cabelo. Eu estou casado há menos de 20 anos aqui. Já foi tudo. Não tem mais de onde sair. Juleir e Inê fazem 63 anos de casados. E Adson e Adriana celebram 26 anos. Qual que é o dia exato? 15 de maio. O de vocês já foi. E o de vocês será amanhã. Louvado seja Deus. E agora, ato contínuo, nós temos também uma outra bênção que abençoa a família. Daniel, é fato que você agora é tímido, é isto? Você tem uma sobrinha. E isso é uma grande responsabilidade, não é verdade? Ser tio é uma coisa assim, é olhar a criança, ajudar os pais da criança, não é isso? E você, graças a Deus, tem feito isso. Graças a Deus. Então, qual que é o nome da sua sobrinha? A Sofia. A Sofia é filha do... E qual que é o nome do seu irmão? Rafael e a Nayara. Rafael é seu irmão, Nayara é a sua cunhada. E eles estão presentes, não é isso? E trouxeram a Sofia. Tá certo. Então, a palavrinha mágica no final. Eles apoiam da mesa, postura de auxiliar de diaconia, de frente aqui, isso, muito bem. Então, o casal mais novinho sobe aqui, isso, sobe mais um pouquinho, mais um, isso, como é que vai o senhor? Tudo bem? Como é que você está, meu querido? Coisa boa. Olá, querida, bom dia, tudo bem? Em primeira mão temos aqui a Sofia, que já veio com o lacinho do aniversário da igreja. A Sofia é o motivo pela qual o Adson teve que ir no dentista, reclamando de dores na articulação. Aqui o dentista falou, o senhor só sorri, tem que tentar ficar sério, não consegue. Foi no oftalmo, porque achava que estava lacrimejando muito. O oftalmo falou, o senhor foi avó há pouco tempo? Ele tem uns, quantos meses?
3 meses ao final, mas essa emoção não vai passar nunca, isso é avô para sempre. A Sofia está aqui. Na igreja presbiteriana, nós não apresentamos os infantes, por um motivo muito óbvio. Os pais não precisam da igreja para apresentar os próprios filhos. Na igreja presbiteriana, os nossos filhos não são apresentados em ato de culto. Eles são consagrados ao Senhor pelo ato do batismo. Todavia, o Rafael e a sua esposa, a bebezinha lindinha, não moram aqui, moram em Teresópolis, e são membros da igreja, da nova igreja de Cristo, e estão muito felizes lá, não é isso? Qualquer coisa que acontecer lá, fala conosco, o conselho está todo aqui. E com isso, a Sofia, lá eles batizam na infância, a partir dos 12. Mas aí quem foi batizado antes, quando chega aos 12, é batizado novamente? Não, então, no caso da igreja de vocês, quando você já chega lá, depois dos 12 anos batizado, eles batizam novamente? Nós temos que perguntar. Essa é a jurisprudência, essa é a abertura legal, constitucional, sem fazer conflitos interreligiosos, interdenominacionais. Então, Sofia, façamos isso. Olha, pia batismal ali. Daniel, vê se está com água, por favor. Tá? A maior tentação de um pastor é ver um bebezinho em frente à mesa da comunhão, com pia batismal cheia, os pais alegres mostrando os dentes, os avós ali, os bisavós já ali, a igreja toda, coral paramentado, mas não é o momento. Queridos, brincadeiras à parte, é claro que a Sofia ela tem uma excelente educação religiosa. Parabéns a vocês, um casal tão novinho, que tomaram uma decisão tão bonita de se casarem, né, de se assumirem como uma família, e já foram abençoados pela Sofia, não é isso? E agora, Rafael, você tem uma missão muito importante. Sabe por quê? Porque só você pode cuidar da sua esposa. Sua esposa é seu bem mais precioso, porque sem ela, Sofia não nasceu. E a Sofia, daqui a muitos anos que a gente não quer nem pensar nisso, meu Deus, mas ela vai dar sequência à vida. Não queremos pensar nisso jamais, mas vai acontecer. É triste, mas acontece muito. Da mesma sorte você, Nayara, não é isso? Você, Nayara, você agora tem uma grande missão: cuidar do seu marido, que é seu bem mais precioso, porque sem ele não nascia ela. E porque daqui a alguns anos, e nos dói pensar isso, mas ela vai dizer assim: eu quero me casar e constituir minha família. Aí você vai olhar para o lado, tem um homem ao seu lado. Só que os anos se passaram e você não percebeu que ele mudou. Você vai olhar para o lado, vai ver uma mulher ao seu lado. Só que os anos se passaram e não percebeu que ela mudou. Por quê? Porque a dedicação deve ser a Sofia, mas não pode ser exclusiva. Porque a Sofia, com fé em Deus, vai viver toda a sua vida. Mas casamento depende de vocês dois. Se vocês vierem a faltar, está todo mundo aí para criar ela. Ela vai chegar aos 98, 99 anos. Mas casamento, e os dois casais estão aqui presentes, dependem um do outro. A vida não. Uma vez concebida, ela segue seu curso. Mas a vida a dois, a vida do casamento, depende do outro. Então, Rafael, agora que a Sofia nasceu, dedique-se mais à sua esposa.
Nayara, agora que a Sofia nasceu, dedique-se mais ao seu marido. Porque se vocês dois estiverem bem, meu Deus, que ambiente maravilhoso a Sofia crescerá. E ela, quando perceber que o marido coloca a esposa em primeiro lugar, o que ela vai fazer? Quando eu crescer eu quero um homem igual ao papai. Porque está vendo a dedicação do marido para com a esposa, ela vai querer isso. Quando ela crescer, ela vai ver a dedicação da mãe para o papai e vai dizer, então é assim que eu tenho que ser esposa. Tem que, eu quero ser assim. Vocês têm berço, têm lastro, têm raiz, isso é natural para vocês. Mas como pastor, cumpre a nós fazer essas recomendações carinhosíssimas. E a melhor recomendação é aquela que você faz sabendo que o pessoal já cumpre. Essa é maravilhosa. Igreja, coloquemos de pé. Meu Deus do céu, ela é tão velhinha. Olha só. Olha a Sofia sendo apresentada pelos pais. Um vestido. Oh, meu Deus. Então vamos ajeitar. Ajeita aí. Vamos cuidar aqui. Agora eu comprei a coisa do vestidinho. Deve ter um babadinho aqui. Pronto, deixa eu ajeitar aqui atrás. Oh, meu Deus do céu. Agora sim. Igreja, esta é a Sofia. Pedi para os dois casais virarem-se para a igreja. E esses são os casais que celebram 63 anos de casado, bodas de sândalo ou lilás, e Adson e Adriana, 26 anos, bodas de alexandrita. Eu quero convidar o presidente do presbitério, reverendo José Mirabô, para fazer esta oração de gratidão. Daniel, passa o microfone, por gentileza, para o reverendo. Reverendo, por gentileza, fique aí do lado do Daniel. E eu gostaria que o reverendo orasse, pedindo que o Senhor abençoasse esta família que está representada hoje por esses 3 casais, pelo Daniel como tio e pela Sofia, o neném mais fofo do mundo. Oremos. Falemos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos por aquilo que hoje testemunhamos aqui. Uma verdadeira tua palavra que nos promete uma bênção que perdura através das gerações. 4 gerações presentes aqui, desde a bebezinha aos bisavós, todos eles marcados pelo teu cuidado amoroso, pelo teu zelo providente, guiados pela tua boa mão, ó bom pastor, e colhendo de ti toda a sorte de bênçãos espirituais ao longo de toda a jornada. A nossa prece é que isto continue sendo exatamente assim, que tu jamais te apartes destes que são teus, e que a tua graça siga acompanhando-os através das gerações. Que em seus corações esteja presente, hoje, sempre e sem cessar, o teu doce Espírito. E que o amor que hoje devotam à igreja continuem a dedicar-lhe por todo o tempo de sua jornada. Que esta pequena continue crescendo e se desenvolvendo em estatura, sabedoria e graça diante dos nossos olhos, mas sobretudo perante a tua face, e que continue a prover alegria sem fim a todos estes que amam, e que esta família continue a ser para os mais novos um referencial, um modelo de fé, de piedade, de virtude e de vida cristã. E para eles, a igreja, enquanto família maior, seja hoje e sempre um campo fecundo para o desenvolvimento da sua espiritualidade e edificação. E que eles continuem sendo, geração após geração, um motivo de gratidão para a igreja e uma fonte de bênçãos para o povo que é teu. Esta é a nossa oração, feita em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.
Igreja, é a primeira vez que a Sofia está conosco, na igreja que é dela, desde os bisavós. O que nós dizemos para a Sofia? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quantos beijos ela deve receber? Muitos. No caso dela, que é um bebezinho, é à distância mesmo, né? Cadê esses beijos? Quantos abraços, e agora como ela é um bebezinho, são virtuais. Quantos abraços virtuais ela deve receber? No mínimo 5. Então, ó, sinta-se abraçada, minha mãe. Que Deus abençoe muito vocês. Que bênção vocês estarem conosco. Estamos todos felizes. Podem voltar para os seus lugares. Os casais também celebrantes podem retornar para os seus lugares. Muito bem. O auxiliar, muito obrigado. Pode também retornar para o seu lugar. Agradecido. Queremos convidar, a igreja pode assentar-se. Queremos convidar todos os sócios da UMP para que venham à frente. Sócios da UMP. Você é sócio da UMP? Obrigado. Sócios do UMP à frente, por gentileza. Bora, Guilherme, aqui na frente, vem logo. Guilherme, acadêmico de educação física, recentemente tirou a sua habilitação. Aqui no Rio, carteira. Em São Paulo, sabe como é que se fala habilitação lá em São Paulo? Carta. Você tirou sua carta. Muito bem, hoje é dia do jovem presbiteriano. Quero convidar os jovens a performarem aqui na frente para a igreja, todos de frente, ninguém na lateral. Isso. É uma data muito oportuna. Inclusive no nosso boletim, na página de número 6, nós temos todo um histórico do trabalho presbiteriano em termos nacionais, documentados em nosso boletim. Queremos também convidar a diretoria da SAF para que venha à frente, as irmãs que estiverem presentes. Hoje, logo após o almoço de aniversário da igreja, minhas irmãs, fiquem desse lado de cá, porque o celular que transmite o culto é esse aí. Ó. Venha para cá. Isso, obrigado, querido. Hoje, logo após o almoço de aniversário da igreja, a SAF ela terá um momento de gratidão pelo jovem presbiteriano e apresentará aos nossos jovens o projeto ANA, que são Mães de Oração, projeto da SAF Tijuca. E nós temos muito a agradecer pelos jovens da nossa igreja. Eu devo dizer a vocês que desde a pandemia até o ano de 2019 havia um projeto para revitalizar a nossa mocidade. Veio a pandemia, então na pandemia parecia que tudo então estava acabado. Mas aí começou o Gabriel a provocar uma reunião pelo Google Meet, depois pelo WhatsApp, e na pandemia nos reuníamos 2 vezes por semana, e isso estendeu-se. Hoje nós temos o trabalho de UMP totalmente consolidado, com sócios da nossa UMP fazendo parte da diretoria da Federação de Mocidade. Então, nossa gratidão a Deus pelo jovem presbiteriano e gratidão ao Senhor pela nossa UMP Tijuca. Convido a igreja para colocar-se de pé, convido os jovens a permanecerem à frente. A diretoria da SAF, a nossa gratidão, podem retornar para os seus lugares. Obrigado, minhas irmãs. E neste momento do ofertório, é o momento onde também agradecemos pelo jovem presbiteriano. Queremos dar uma boa notícia para a nossa igreja. A igreja... Mário, você estava aí, minha irmã? Sônia está aí também? Queridos, eu não os vi, me perdoem. Tá bom? Agora que eu estou olhando daqui, desculpem, tá? Senão eu teria chamado à frente. Perdão, tá bom?
é que o pastor está ficando, rapaz, com uma vista que está cada dia mais curiosa, para não dizer triste. Cadê a Sônia? Ô Sônia, você está boa, minha querida? Perdão, tá bom, queridos? Por favor. Nós temos uma boa notícia para a igreja. Com a graça de Deus, o projeto apresentado pelo Conselho da Igreja, onde nós devemos observar os nossos gastos e, ao mesmo tempo, aumentar a nossa arrecadação, a cada mês nós temos conseguido isto. E nós queremos agradecer a cada membro efetivo e afetivo da nossa igreja. E com a graça de Deus, esse ano, até agora não tivemos nenhuma reforma nas casas da igreja que são alugadas. Que ano passado nos levaram quase que 40 ou 50 mil reais. Mas tem que reformar, são casas antigas. É assim mesmo. E esse ano não tivemos isso. Então nós estamos, pela palavra dos tesoureiros, os nossos gastos estão controlados, a nossa arrecadação segue aumentando. A membresia segue aumentando sua participação e a liderança da mesma forma. Muito obrigado a cada membro da igreja. A questão não é o valor, é a nossa fidelidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A nossa questão não é o valor. 5 pães e 2 peixes, quando estão em um cesto, não alimentam a multidão, alimentam somente seus proprietários. Mas quando são postos na mão de Jesus, alimentam pelo menos 5.000 pessoas. Não é o valor, é sobre quem, na mão de quem está esse recurso. Então, quando entregamos o nosso recurso ao Senhor, ele é multiplicado. Mas quando o seguramos, a mão que se encontra fechada para dar, também se encontra fechada para receber. O que recebe uma mão que não está aberta para dar? Igreja, façamos a leitura que nos convida ao ofertório, com a nossa mocidade aqui à frente, neste momento de gratidão. Leiamos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Louvemos ao Senhor com o hino de número 382 do Inário Novo Cântico, Mocidade Presbiteriana, enquanto nosso irmão diácono Adson passará em nossa igreja, recolhendo dízimos e ofertas que consagraremos ao Senhor. Cantemos.
Que mocidade aqui à frente. Deus seja louvado. Queridos, lembremos de orar diariamente pelos diáconos da Junta de Missões Nacionais. O missionário desta semana é o reverendo Haroldo e a sua esposa Rosiane, que estão lá no campo de Porto Grande, no Amapá. Oremos esta oração de gratidão com o nosso irmão diácono Adson. Falemos com o Senhor. Oremos, igreja. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus. Obrigado pelos dízimos e ofertas, Senhor Deus, que serão administrados, Senhor Deus, por homens, mas pela sua vontade, Senhor Deus. Senhor Deus, oremos pelos missionários, Senhor Deus, em especial, Senhor Deus, essa semana, pelo reverendo Haroldo e sua esposa Rosiane, do campo Porto Grande, no Amapá, Senhor Deus. Mas oremos por todos os missionários, Senhor Deus, que fazem um papel muito importante, Senhor Deus, levando a sua palavra, Senhor Deus, em lugares distantes, Senhor Deus. Oremos pela nossa igreja, Senhor Deus, por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por esse domingo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Glória seja sentar-se. De igual forma, a mocidade, nossa gratidão a Deus pelos nossos sócios da nossa UNB Tijuca. Queridos, convido o conselho a colocar-se de pé e ficarmos todos diante da igreja para este momento tão oportuno, um momento tão agradável, que é o momento onde todo o trabalho da igreja, todas as atividades da igreja atingem o seu objetivo. Tudo o que nós fazemos como igreja tem como objetivo de evangelizar e também apresentar um local agradável para aqueles que professam a mesma fé. Então, nesta manhã, temos a alegria de receber novos membros do Corpo de Cristo aqui na Alzira Brandão 135, a Igreja da Tijuca. Vou pedir para o nosso secretário fazer a chamada e, à medida que os nossos irmãos forem ouvindo o seu nome, que venham aqui à frente. Milena de Jesus Silva, Maria Alice Honorato Bolsas, Estefani Santos de Abreu, Selmo Costa, Pedro Leite Azevedo, Thaís Dias Carvalho Martins Azevedo. Muito bem. Selma, vem para cá, por favor. Esse espaço aqui todo é de vocês. É o casal querido, fique aqui no meu lugar. Isso, muito bem. Queridos, vocês receberão os diplomas, que são os certificados de novos membros. Peço ao nosso irmão presbítero para fazer a entrega, para que eles possam fazer a leitura da sua pública profissão de fé, junto com o credo apostólico. Muito bem. Queridos, vocês receberam este certificado de membro da igreja e nós temos aqui nesta manhã Selmo Costa, que já é mais do que conhecido da Igreja da Tijuca, afinal de contas é a sua igreja de origem, de tal modo que Selmo passou
alguns anos sem o convívio dominical com a igreja por um motivo muito justificável. Selmo tomava conta incansavelmente de sua mãezinha. E tão logo ela descansou, encontrou-se com o Senhor e a vida retornou à sua normalidade, sempre foi normal do Celso estar na sua igreja. E faz um ano que Celso tem frequentado, Selmo tem retornado ao convívio dominical. Com muita alegria temos hoje este momento. Quando alguém retorna para a igreja, é um momento que nós chamamos de restauração. De tal modo que este momento é um momento para nós muito gratificante, porque diz o ditado, bom filho a casa torna. No seu caso, meu querido irmão, nunca saíste, porque a igreja nunca saiu do seu coração. E você nunca saiu do coração da IPB e você sabe disso. Temos também, por jurisdição a pedido, este casal, Thaís e o Pedro, que vem lá do Espírito Santo, da Igreja Presbiteriana Coqueiral, não é isso? Coqueiral de Taparica. E o casal tem em mãos o fruto dessa união, que é o homem mais sério do mundo. É ele. Olha lá, até para babar o José baba sério. Ali, ó. Oh, meu Deus do céu. Aí, ó. Sério, é limpo a sua boquinha, mas mandou beijinho para a mamãe. Para a mamãe ele dá um bem sorriso. Ele em casa deve ser uma diversão, né? Olha aí. Oh, meu Deus do céu. O José, ele será recebido como membro, mas não hoje. Vocês vejam que hoje o coração do pastor está partido duas vezes. Mas por motivo também justificado. É que, é claro, a família, os familiares não são do Rio de Janeiro. Vocês imaginam um incidente internacional para as duas famílias se o José fosse recebido como membro hoje, sem mais ninguém da família estar presente? Aos avós que estão presentes, é natural isso? Vocês aceitariam essa situação? Logo, ele não poderá ser recebido como membro efetivo, membro não comungante efetivo, mas afetivo desde que passou por aquele portão. Isso é fato. E nós temos também nossas três irmãs, Maria Alice, Milena e Stefani, que hoje fazem sua pública profissão de fé. É aquele momento onde elas professam à igreja a fé que herdaram de seus pais, onde os pais têm a sensação de uma primeira parte do dever cumprido e uma segunda parte que inicia-se agora. Convido o presidente do presbitério a estar conosco aqui à frente. E nós temos algumas perguntas, consultas a fazer às nossas três irmãs que fazem hoje sua pública profissão de fé. Estar na igreja é um compromisso e uma responsabilidade. Aliás, por gentileza, do lado de cá, porque nós estamos transmitindo ali direto pelo Instagram. Aqui a gente transmite pelo Instagram. Chique, né? Tempo real. Nossas irmãs que vão professar hoje a sua fé, a igreja é uma agência do corpo de Cristo. E vocês frequentam essa igreja, tanto Maria Alice quanto Stefani, desde bebês, e a Milena chegou nessa história mais recente há uns 3 anos, não é isso? 3 ou 4 anos? Uns 3 a 4 anos, mais ou menos. De tal modo que hoje nos alegramos muito. Mas também ser membro da igreja é uma responsabilidade. A responsabilidade de que agora vocês têm uma vida espiritual a qual vocês se comprometem a dedicar-se de maneira individual. Sempre ouvirão os pais. Vocês terão 90 anos. Se os pais tiverem 130, tem que ouvir papai e mamãe. Todavia, contudo, entretanto, a vida espiritual de vocês hoje atinge um novo formato, onde vocês se tornam responsáveis pela busca incessante ao Senhor. Sempre ouvindo os pais, mas ao mesmo tempo sabendo que vocês ganharam essa responsabilidade. Assim, nós consultamos.
A vocês, Maria Alice, Helena e Stephanie, que professam a sua fé nesta manhã. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, Filho do Senhor, que se entregou na cruz por nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus? Vocês creem na pessoa do Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, Deus em nós, que nos ajuda a orar e que nos auxilia na compreensão das Escrituras? Vocês, bem alto, vocês reconhecem esta igreja, estas pessoas, como agentes do Senhor para abençoar a vida de vocês? Vocês se comprometem a servir ao Senhor nesta igreja? Se comprometem a ser fiéis e honrar a liderança da igreja enquanto esta liderança for fiel às Sagradas Escrituras? Reconhecem a Bíblia como única regra de fé e prática na vida do cristão? Reconhecem nossos símbolos de fé, o catecismo maior e menor? Reconhecem isto e a nossa confissão como a nossa fé devidamente registrada, documentada e organizada para o nosso crescimento? Louvado seja Deus. Igreja, coloquemos-nos de pé, oremos com o presidente do nosso presbitério, reverendo José Mirabô, que rogará ao Senhor toda a sorte de bênçãos sobre a vida de nossas três irmãs que fazem sua pública profissão de fé e sobre a vida do nosso irmão Selmo, que faz a sua, nesse momento, é restaurada a comunhão da Igreja da Tijuca, e com alegria são arrolados no nosso hall de membros Pedro e Thaís, oriundos da Igreja Presbiteriana Coqueiral de Itaparica, agora membros da IPT desde que nasceram. Oremos com nosso irmão reverendo José Mirabô. Falemos com Deus. Senhor Deus, como é maravilhoso desfrutar do teu cuidado. A Igreja Presbiteriana da Tijuca sabe disto muito bem. No dia em que vai comemorando o seu aniversário, recebe das tuas mãos divinas presentes vivos que chegam a esta comunidade de fé para trazer-lhe toda a sorte de bênçãos, ensejando desde já sobeja motivo de alegria e de gratidão. Nós te louvamos, Senhor, pelas vidas preciosas de Maria, Milena, Stephanie, Selmo, Pedro, Thaís. Te louvamos por estas ovelhas tuas que confiastes agora ao nosso convívio e aos cuidados do pastor que tem zelado por este rebanho. Rebanho que a ti pertence e que é tão caro ao teu coração. Te bendizemos, Senhor, porque engrossando estas fileiras, eles trazem consigo uma contribuição que só mesmo eles poderiam trazer ao trabalho que se realiza aqui em teu nome, a esta obra que é tua e a qual nos chamaste por partícipes. E nós te rogamos que renoves sobre as suas vidas toda a sorte de bênçãos que tens para aqueles que são teus. Que sigam encontrando nesta casa de oração um lugar de acolhimento, de comunhão, de fé, de edificação espiritual e sejam por ela sempre abençoados, mas que sejam aqui também uma bênção e que a alegria que hoje perpassa os nossos corações siga fluindo em meio a nós, pois pela tua graça e pelo teu favor havemos de seguir unidos pelos laços da cruz. Que assim seja, que a tua bênção seja uma constante e que constante seja também a nossa gratidão para contigo. Esta é a nossa oração, feita em nome de Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Amém. Ainda de pé como estamos, obrigado, reverendo.
peço que todos façam a leitura do credo apostólico que se encontra atrás do certificado de membro. Leiam todos com a voz bem forte para que toda a igreja pode ouvir. Essa é a profissão de fé das meninas e a reafirmação de fé de nossos irmãos aqui também presentes. Leiamos todos a uma só voz. E a igreja diz: Amém. Minha aliança com Deus. Leiamos. Me comprometo com toda a convicção do meu coração, diante de Deus e da minha igreja, a quem Deus como Pai, está me relacionando com Ele diariamente, através da oração e da leitura das Sagradas Escrituras, experimentando o seu amor e a sua graça. Ser membro do corpo de Cristo, reconhecendo a Igreja Presbiteriana da Tijuca como uma agência do reino de Deus, cuja natureza é missionária, acolhedora, transformadora e formadora de novos discípulos de Jesus. Ser leal à liderança da Igreja enquanto estiver de acordo com as Sagradas Escrituras e os nossos símbolos de fé. Ser um anunciador do Evangelho de Jesus, ajudar os pobres e desamparados, pois entendo que pessoas precisam de socorros espirituais, materiais e emocionais. Louvado seja Deus. A igreja encontra-se satisfeita? Sim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos Maria Alice, Helena, Stefani, Selmo, Thaís, Pedro e já o José. Afetivamente, recebemos vocês como membros da Igreja Presbiteriana da Tijuca e vão receber também a testa da fraternidade, que simboliza o abraço e o carinho de toda a igreja na instrumentalidade dos seus presbíteros eleitos. A igreja pode assentar-se. Parabéns. Queremos, após o culto, dar a oportunidade aos pais e familiares aqui presentes para depois poder estar aqui na frente e bater uma foto com todos os familiares que fizeram hoje a sua pública profissão de fé. Ok, queridos? E vocês podem voltar para os seus lugares como membros da Igreja da Tijuca. Louvado seja Deus.